Boa noite, pessoal. Se vocês puderem abrir aí a câmera, a gente aproveita para tirar logo uma foto. Pessoal que está aí, já a postos. A gente tira a foto e depois vocês fiquem à vontade aí para fechar a câmera, tá? A gente já começa registrando aqui o nosso encontro. Acho que é o nosso Ah, quinto ou sexto encontro, né, Lê? é, eu preciso conferir ali. Mas a gente Bora está lá. firme no propósito aqui, né? Vamos lá, então. Oi? Deixa eu colocar no grupo aqui. Então, gente, eu acho que já vamos hoje, né, completa um mês aí que a gente participou da imersão do Márcio. E a gente tem acompanhado lá no grupo, né, o movimento do pessoal falando sobre os processos que tem vivido. E vamos aproveitar que a gente está em menor número hoje. Eu queria ouvir um pouquinho vocês, queria que vocês aproveitassem aqui, porque tem, por exemplo, a Dani, é a primeira vez que ela está aqui, né? O Marcos e a Cláudia entraram no primeiro encontro. A Cíntia também já, eu acho que é a terceira vez que ela participa, e a Janete está em todos também. E aí eu queria que vocês falassem um pouco como é que tem sido para poder colocar em prática esses aprendizados, como que vocês estão se sentindo depois de um mês de ter passado por tudo isso, né? Aí eu vou deixar à vontade aí para vocês poderem iniciar, antes da gente poder começar aqui o nosso estudo. Quem começa? Bom, eu posso começar. Eu acho o seguinte, gente, nós dois, não sei se eu estou falando alto, se eu tiver, vocês me Não? corrigem. Não? Nós dois estamos num processo de todas essas vibrações e energias que a gente pode captar da melhor forma possível, a gente está trazendo para a gente. Nesse contexto, não só o Márcio, mas a gente está envolvido em outros projetos e uma coisa acaba sendo um somatório de outros, sabe? E cada vez mais num propósito de melhora, de bem-estar. Se a gente deixa, a gente realmente passa e você deixa de fazer os seus compromissos, de ter o compromisso com um propósito, né, com aquilo que a gente viveu lá. E muito legal que eu acho que a gente está mantendo muito é o livro Café com Deus Pai. Está sendo assim, todo dia uma pílula, um jato de ânimo, de energia muito bom, né? E eu vou fazer parte do método, né? Semana que vem a gente tem reunião, mas para falar a verdade, eu não consegui pegar no livro, porque a gente veio com tanto livro, com tanta coisa, que a gente não deu conta de tudo, né? Então, a gente está assim, passa o dia inteiro, nós passamos o fim de semana focado em estudar, 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 e é assim que a gente está, mas está sendo muito bom. Eu acho que não perdi aquela energia, eu acho que cada vez eu me sinto mais em paz. É isso. Nós dois. Já falou tudo? Não tem, precisa nem complementar. A gente está aqui Então, igual uns foi mais malucos. Eu rápido. fico o dia inteiro ouvindo live, ouvindo troço, lendo livro e depois falo, não sei o que lá. Estamos indo. Que bom ouvir vocês dois, já que a Cláudia falou por vocês dois, né, Marcos? É. Que bom ouvir vocês dois. Mais alguém, gente? Fazer que Então, nem para fala. alguns, eu acredito assim que não ficou parado aquilo que foi aprendido. Sempre tem alguma coisa acontecendo, por incrível que pareça, ele fala que, nas palavras dele, ele fala que um processo ele vai ter algumas mudanças e vão surgir algumas situações favoráveis ou não, alguns enfrentamentos que estão sendo assim muito interessantes, né? Para alguns, ou para mim, tá sendo interessante eu fazer alguma mudança em mim, e dentro dessa mudança, mexer em coisas no aspecto físico, desfazer de coisas, né? Legal. Que, de certa forma, para mim, eu passei por 2 dias dolorosos, mas foram dias em que eu precisei me organizar, me construir para eu poder desfazer disso aí. Daqui a pouco estou tocando fogo na casa, porque se eu tiver que tirar tudo, mas está tudo bem. Mas está tudo bem, graças a Deus. Eu acho que uma das coisas também é precisar ter paciência para as coisas surgirem. E elas surgiram, estão surgindo. Aos poucos, mas estão. Que Eu top, acredito nisso. Janete.
Que top. Tudo faz parte do processo, né? É isso aí. Independente, o próprio encontro fez parte do processo. Ninguém estava ali à toa, né, para ouvir aquele rapaz falar, mas ouvir as palavras dele na intensidade, na profundidade, e até onde e como chegou em cada um de nós, né? Top. Mais alguém, gente? Bem, é sempre transformador, né? Qualquer imersão que a gente vá, mas essa do Márcio também foi, assim, maravilhosa para mim. Eu quero, inclusive, agradecer a Iô, que convidou meu marido, e, assim, uma experiência boa, que eu acho que virou uma chavinha na cabeça dele, em relação ao autoconhecimento, essa busca. Então, eu vi muita mudança nele e a gente está praticando muita coisa, apesar da gente não ter ido no domingo, né? E que não deu para ir mesmo, mas o que a gente ouviu, acho que foi muito, assim, virou a chave na cabeça dele, ele mudou bastante, muitos pensamentos, inclusive a gente foi em outra imersão, e foi a partir dele, tudo, ele se moveu para tudo, não foi nem eu, assim, eu queria ir também, mas eu fiquei na minha, ele que agiu tudo. Ele ficou Então, com gostinho de quero mais, né, Cíntia? exatamente, ele ficou com gostinho de quero mais. Hoje ele assistiu junto comigo a aula da Cris, né? Ficou lá, a gente ficou conversando. Então, eu só tenho que agradecer assim, essa semente que você liberou na nossa vida, e a gente está praticando. E é isso, né? Evolução constante. Top. Gratidão. Quem mais, gente? Obrigada, Cíntia. Quem mais, gente? Alessandra, Já Luana acabou de falei a entrar. beça. Vander, Ah, o senhor Dani. Banner está por aí. Luana, bem-vinda. Dani, aproveita para se jogar. Dani que falou que não tinha conseguido, né? Eu coloquei a beça aí, tudo que ele falou que ia acontecer, aproveitei para compartilhar. A gente também vai estar compartilhando um pouquinho no grupo depois os resumos, né? Porque também foi um dos propósitos do grupo. Enfim, a gente vai se colocando aí para a transformação e as coisas vão acontecendo. Pode voltar. Desculpa. A gente pediu para as pessoas. A gente está completando um mês, né, de imersão essa semana aí. E aí eu estou pedindo para o pessoal fazer um overview do mês aí, como foi, né, após a imersão. Se você tem alguma coisa para compartilhar com a gente, se você se importa de compartilhar com a Olha, gente. gente, foi tudo turbilhão, né? Eu parei minha vida toda através de um acontecimento traumático, né? Um assalto bem violento. Eu acabei saindo de um trabalho bem grande que eu tinha. E aí acabou que eu logo depois fui para imersão. E aí veio é, todas aquelas emoções, e veio num momento bem emblemático, porque eu já tinha escolhido parar a minha vida para ressignificar muitas questões. E aí eu não conhecia o Márcio Michele, uma amiga que me apresentou, ela até está no grupo também, mas ela não pôde entrar. E aí eu fui com ela, desculpa que eu estou bem gripada, estou rouca. E aí foi como se Deus fosse colocando cada vez mais um tijolinho em tudo aquilo que eu precisava ouvir, perceber, escutar. Foi ótimo que eu consegui. Eu fui para lá buscando eu já tinha o meu propósito, eu recebi o meu propósito em 2020, né? Num batismo, que se chama Batismo do Espírito Santo, eu recebi no meio da pandemia, muito desgastada, muito cansada, trabalhando muito, sem saber nem o que era descanso, em pleno lockdown. Eu recebi aqui o propósito, só que assim, é o quê, mas eu não sabia o como. E, para falar a verdade, eu ainda não descobri bem o meu como. Ou, como dizem algumas pessoas, eu descobri o meu como, mas eu ainda estou com medo de executá-lo, né?
Então, o imersão veio para me ajudar a colocar várias pecinhas no lugar, encaixar. Foi excelente porque eu conheci a Yolanda, e a Yolanda foi como se Deus estivesse me dizendo assim: olha, olha o teu propósito aí, olha, sabe? Então, cada vez que eu vou para algum lugar, eu encontro mais um pedacinho de Deus parecendo estar falando assim: ah lá, ó, você está dizendo que você não sabe como é que chega no como. O como está dentro de você, você que não quer aceitar o como, né? E hoje mesmo eu falei para uns amigos, falei, olha, gente, realmente o que me precisa é coragem. Coragem, gente, coragem. Eu vi que a gente tem aí no grupo a Cristiane, não sei se ela tá aí, né? Que é empreendedora. Vi que eu acho que tem uma outra menina também, não sei se é a Daniela, né? Que eu acho que é empreendedora também, né? E aí eu falei assim, gente, eu preciso ter a coragem. Eu preciso ter a coragem dessas meninas, porque desbravar o mundo de ser empreendedor não é fácil, não é fácil, né? Ainda mais eu que venho de tudo muito, muito certinho, muito encaixadinho, e para esse mundo é muito diferente, né? E aí hoje eu virei para os meus amigos, virei para o meu marido e falei, gente, não vai ter jeito. Eu realmente vou ter que ir para essa parte mesmo. Eu vou, já que eu preciso servir pessoas e transformar vidas, o meu propósito é esse, é com as minhas crianças, com as minhas famílias com necessidades especiais. Então, realmente, eu vou começar a montar o tijolinho, vou pular e vou mergulhar de cabeça. Então, agora a gente precisa de oração para eu achar essa força, essa coragem para conseguir construir tudo. Desculpa a demora, tá? Imagina, a gente gostou de te ouvir. Eu acho que todos nós gostamos de te ouvir. Tudo edifica, Dani. Eu despretensiosamente falei com você, eu nem imaginava que você fosse imprimir esse significado, aquela abordagem, né? Então, assim, nada é do nada, né? Deus sabe todas as coisas, nada é do nada. Gratidão aí pelo teu depoimento. Eu O quero Vander levantou compartilhar. a mão, Iô. Wander, Se for entrar em alguma coisa, só para te avisar. tá? Quer falar, Wander? Pode ligar seu microfone. Depois eu falo. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Eu vou pedir perdão que eu não vou ligar a câmera agora, não, que eu estou aqui numa bagunça aqui em casa, mas eu queria aproveitar esse compartilhar de vocês. A gente passou por um ressignificar e eu tenho certeza, né, assim como o próprio Márcio Micheli, ele compartilhou que coisas aconteceriam e a gente iria relembrar sempre daquele momento ali em que ele estava sinalizando para a gente, tudo aquilo que aconteceu. Foi uma enxurrada de informações, de sentimentos, emoções, conflitos que geraram na gente um mover interno, né? Eu tenho certeza que é o sentimento de todos. E aí, nisso tudo que eu queria compartilhar, é que, eu não sei vocês, mas o seu coração fica inquieto em dois sentidos, né? Pelo menos eu tenho me sentido assim. Um é o quão você observa que existem pessoas ao nosso redor que também precisam ressignificar, né? E aí a gente sabe que não tem como a gente simplesmente só compartilhar e falar e motivar e isso e tudo mais. E a gente fica observando uma maneira de como a gente consegue alcançá-las. É claro que às vezes não é a nossa missão pessoal, né? E se for a nossa missão pessoal, a gente fica observando qual é a melhor maneira disso acontecer, né? Desse tipo de transformação acontecer na vida das pessoas. E isso vai de encontro exatamente com aquilo que eu queria compartilhar, né? Eu houve o ressignificar muitas informações, enfim, a gente sai de lá com uma vontade de ler todos os livros, fazer todos os treinamentos, é um monte de coisa que a gente quer fazer, porque a gente não quer perder, porque a gente quer continuar com aquele mesmo sentimento, aquele, sabe? E isso é muito gostoso, isso é muito legal. Ao mesmo tempo que a gente recebeu informações que
gerariam ao longo do nosso caminhar pós-imersão alguns conflitos da seguinte maneira, é, que eu tenho para compartilhar é exatamente isso. Eu sempre tracei muito bem a minha vida profissional, né? A minha vida profissional, minha vida pessoal, eu sempre fui muito bom, sempre eu falo que eu sou muito bom planejador, né? Sempre organizei muito isso. E aí a gente faz algumas escolhas que talvez não sejam bem as escolhas que são aderentes ao seu propósito. E eu me lembro muito bem no momento que o Márcio ele fala de propósito, e naquele momento ali Deus falou comigo uma coisa que eu venho fugindo há anos, né? E ali, a partir daquele momento ali, todos os dias da minha vida, eu sempre relembro aquela situação. E aí, voltando para o assunto, por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para as pessoas, o que o Márcio falou foi uma coisa que para mim foi muito importante. Independente da sua área profissional, se você se é apaixonado, um apaixonado radical por pessoas, você tem chances de obter sucesso ali, né? E eu confesso que isso era um grande conflito, né? Porque eu, apesar de ser bem comunicativo, eu tenho bons relacionamentos, não sou uma pessoa introvertida, sabe? Eu consigo me relacionar, tenho uma rede network, enfim, etc. Eu sempre fugi muito desse contato com as pessoas. Só que Deus sempre me levou para esse contato, né? E aí você descobre que você não precisa ser necessariamente um CEO para você impactar, ou você ser um grande empresário, ou talvez um pastor em si. Eu acho que a posição que você ocupa, independente de qualquer que seja, você consegue impactar pessoas. Em alguns momentos, isso é através de um negócio. Em alguns momentos, isso é através do seu eu, né? Através do seu estender a mão. E o que eu carrego comigo desde aquela imersão é exatamente isso, né? Apesar de estar focado em querer mais, porque a sede aumentou absurdamente com relação a querer sentir sentir aquilo que nós sentimos naquele momento, naqueles 3 dias, e continuar a metamorfose de modo que a gente consiga chegar naquele eu que vai ler a carta do meu eu do passado, isso não nos isenta de, talvez, sermos os coaches da vida real, né? Sermos os treinadores da vida real, aqueles que vão acompanhar, talvez, mentores da vida real. Porque quando a gente para olhar, e não que eu queira ser muito humanizado nessa hora, mas eu acho que quando a gente para olhar, tem tantas pessoas que carecem das mesmas informações que nós recebemos, né? É claro que você está de coração aberto traz um grande impacto, né? Dosa o quão de transformação vai acontecer na sua vida, mas o simples fato de estar presente e ouvir, eu tenho certeza que causa um grande impacto. É o que eu queria compartilhar só um pouquinho disso. O sentimento é o mesmo, né? Acho que creio que de todos, de uma busca constante e, por incrível, né, que pareça, ele realmente acertou, né? Coisas acontecem depois que você sai de lá, coisas que te causam uma lembrança, coisas que te causam surpresa e coisas que te causam conflito, mas não é um conflito ruim. É exatamente aquilo que você almejou ou aquilo que Deus gostaria que você elevasse no seu nível pessoal e que agora você tem um poder de decisão, se você segue ou se você trava, né? E que bom que a gente passou por aquilo, porque acho que as nossas decisões agora não são de trava, né? São de sequência. E isso é muito gostoso de poder compartilhar, né? Isso é muito gostoso de poder viver e quem sabe um dia, em algum momento, a gente poder levar outras milhares de pessoas, milhares de corações a ter essa mesma transformação, né? Então era isso, assim, eu venho acompanhando o grupo,
acompanho os depoimentos, quando eu posso dou um like lázinho. A Lê é uma amiga aí de longa data, né? Eu cheguei à imersão através de uma amiga nossa, que é a Cláudia, não sei se que também faz parte aí da nossa rede, mas eu só tenho a agradecer, sabe? Cada depoimento, cada vez que alguém compartilha algo, cada vez que alguém é, 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 diz o quão transformador foi, ou compartilha uma situação que está vivendo, e isso só traz mais calor para a gente, e eu acho que isso tem que continuar, sabe? Eu queria agradecer a todos por isso, e agradecer de verdade, de coração, que Deus continue permitindo essa transformação no coração de vocês, porque vocês têm sido também o meu combustível através de cada depoimento. Muito obrigado. Massa, Wander. E a gente é que agradece a tua exposição aí na troca. E aí eu levantei a mãozinha, que eu queria fazer uma colocação na fala do Wander. E é muito interessante, gente, porque aí eu acho que comentou um pouquinho no primeiro encontro, né? Yolanda e eu nos conhecemos em 2016, numa primeira formação, e depois nós participamos de 3 formações juntas. Foram quase 2 anos inteiros imersas em treinamentos nos finais de semana. Foram 2 anos onde nós decidimos que não haveria mais finais de semana. Era de muito estudo, né? E passado algum tempo a gente se reencontra e vem toda uma construção da Conecte, né, da nossa empresa. E a fala do Wander, né, me emociona até porque a gente teve a oportunidade no momento, principalmente da pandemia, de poder apoiar muitas pessoas no início, né, e que estavam passando pelo que a gente tinha passado, de certa forma. E é exatamente esse o passo, Wander. O cliente que chega até a gente, aquele que chega até a gente, é aquele que a gente está preparado para ajudar. E às vezes a gente está tão focado em buscar essa missão, e a missão é exatamente aquilo que a gente já faz. E eu precisei sair. O Wander, a gente trabalhou junto dentro de uma empresa, né, de uma organização, o Wander do RH, profissional extraordinário. E a gente precisou sair para entender que o nosso jogo é business. E a gente teve uma experiência incrível no varejo, onde a gente ganhou musculatura e uma maturidade absurda. E quando a gente se deparava com pessoas entristecidas com a sua profissão, muitas vezes as pessoas falam muito em mudança de carreira, mas na verdade é uma questão de ajuste, porque muitas vezes você já encontrou o que você precisa fazer. Só que você está lidando com questões tão desanimadoras, de tanto sofrimento, de tanta dor, que você acha que você fez a escolha errada. Exemplo disso, a gente tem uma advogada trabalhista, né, eu apaixonada pela advocacia, por esse ramo trabalhista, e que tinha buscado a gente lá atrás e pensando assim, eu não quero mais isso. E agora dando aí show dentro da área que ela se especializou. Então, é um pouquinho todo dia, né? Só por hoje, a gente vai amadurecendo. Eu quis trocar porque às vezes a gente acha que precisa de muito para falar para milhares. Pois é, você vai falar para 1, para 5, que vai multiplicar a tua fala e falar para mais 5 e para mais 10, e daqui a pouco, quando você vê, você participou da transformação de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas, e por aí vai. E tudo fazendo a diferença com o conteúdo que você já tem, né? Então, eu te agradeço aí, porque você me trouxe, na tua fala, me trouxe lembranças extraordinárias, e faz sentido, porque diante do cansaço a gente quer repensar, a gente fica se perguntando, mas é só para a gente sentir que está no caminho e dizer que é possível olhar para toda a experiência que a gente tem e só ajustar, só entender como é que eu transformo essas vidas, né? E aí a gente teve a oportunidade de participar, de passar por um período no varejo, e agora, de 2022, né, o ano passado para cá, a gente realmente voltar para uma engrenagem que é a engrenagem do business, né, da área estratégica, porque esse é o nosso jogo. A gente traz uma bagagem muito grande e é possível levar valores e princípios do reino para lugares que estão já ao nosso alcance, que é justamente as áreas das quais a gente já pertence, a gente já atua, né? Enfim,
Que é isso? Vai lá, eu. Dani, você quer falar? Você levantou a mão? Ligar o microfone. Você consegue desmutar ela, Alê? Ah, foi, Acho que foi. agora vocês estão me ouvindo. Porque travou tudo Sim. aqui, gente. Eu não sei o que aconteceu, deu uma travada. O que eu queria falar é o seguinte: a fala do Vander trouxe bastante coisa que realmente é, mexe, eu acho que com todo mundo que está aqui, né? Comigo, principalmente, não sei se todo mundo viu no grupo, eu sou de saúde, né? Sou totalmente diferente do que a maior parte das pessoas que estão aqui. Sou do mundo corporativo também, mas do mundo corporativo de saúde, né? É, depois que aconteceu a imersão, naquele momento eu falei assim, gente, será que realmente estou no lugar certo? Não queria mudar de profissão, só queria mudar algumas coisas, fazer alguns ajustes, mas eu percebi que indiretamente algumas coisas mudaram na minha fala, na minha abordagem, no meu acolhimento com as famílias, que fez com que era como se a mente delas abrisse de uma forma diferente. E parecia assim algo mágico, gente. Coisas que antes eu sempre falei, sempre abordei com muito respeito, muito carinho, porque eu amo o que eu faço. Sempre tive muito esse essa junção, essa liga com as famílias. Mas hoje, algumas palavras muito pequenas que às vezes eu falo sem sentir, fazem as famílias pararem, assim, algumas chegaram a parar assim, nossa, mas é isso, doutora, é isso mesmo. E aí eu dizia assim, gente, mas o que que eu fiz de diferente agora? E aí depois eu parava para pensar assim, gente, e me via usando algumas frases do imersão, algumas palavras de conexão da imersão, algumas palavras, algumas técnicas dos livros, e aquilo fez muita diferença, né? Então, isso que o Vander falou, eu acho que a gente, e que a Cláudia, acho que é Cláudia, né, não a Lê, falou, a gente pode sim impactar vidas sem necessariamente tornar-se um coach Evo, um TNI Evo, se essa não for a nossa finalidade, né? Nosso propósito. A gente pode sim fazer diferença, transformar vidas e trazer pessoas para dentro do reino na profissão que a gente ainda está, né? E eu achei muito engraçado agora, só para falar com vocês, só para vocês não se assustarem depois que eu trouxe o testemunho, eu vi ali Conecte-se, né, da Lê Padilha, e o nome de um projeto que eu comecei a fazer com desenvolvimento de lideranças de alta performance em empresas de saúde, eu comecei em 2019, o nome é Projeto Conectar. E o nome da clínica que eu estou abrindo é Conectar. Olha que coisa linda, né? Como é que Deus é, não é? Conectando pessoas e ainda conectando com uma pessoa que tem um caminho muito parecido com o meu, né? Eu não podia deixar de fazer essa observação. E uma coisa que a Lena te falou é que hoje ela está dentro da Conect, né, prestando um serviço para uma empresa enorme da área da saúde, Dani. Mais do que isso. Depois ela vai te falar isso aí no privado. Que ela ficou com vergonha, né, Lê? Logo, logo você ficou com vergonha. Assim, ó, eu sempre vou juntando as coisas, porque eu acho que tudo tem a ver, cara. Eu sempre vou juntando as coisas. É, dentro da minha jornada, né, minha jornada também, eu vivi momentos de muitas incertezas, né? E as convicções, elas vão vindo à medida que a gente vai se conectando realmente com o nosso pai e vai tendo a convicção de quem a gente é, né? Porque a nossa identidade, na verdade, quando a gente parece que a gente está fragmentado pela vida. E aí, quando a gente vai buscando esses pedaços, né, para ir formando novamente,
Parece que a gente já vai começando a entrar num caminho novamente. Você falou uma coisa, Dani, que eu tenho essa sensação em todo tempo, né? Eu falo, mas às vezes parece que eu tô tomada pelo Espírito Santo de Deus, e naquele momento ali eu não tinha a pretensão que aquilo que eu estava falando fosse gerar algo tão assim profundo na vida das pessoas. Você falou sobre. Eu cheguei a te contar um pouco sobre a minha história, né? No início, quando eu comecei, um dia, uma professora da minha filha falou para mim assim: Yolanda, você não lida com essa situação de uma forma diferente. Queria que você desse uma palestra, né, para o grupo de mães atípicas. Eu falei: tá, vou dar uma palestra, falar, contar a minha história, né? E eu fui e eu estava falando na palestra, mas eu estava tão assim distraída, tão despretensiosa e querendo entender o que eu estou fazendo aqui, gente. Eu ainda estou vivendo o problema em si, aquela situação ainda é uma realidade na minha vida, né? Só que eu estava realmente ressignificando toda aquela situação na minha vida. E aí, quando eu estou falando, quando eu olho para minha frente, está todo mundo chorando demais. E Deus me deu uma autoridade tão grande para a partir da minha história. E Deus também me solicita coisas, tipo, vai antes, cria um caminho. E isso, para mim, assim, é muito é, desafiador, né? Porque precisei ir antes e criar um caminho, porque eu precisei desconstruir algumas coisas e eu sou muito confrontada por isso, né? Porque a maneira como eu decidi viver essa realidade da minha vida é diferente da maioria, né? Então, assim, dentro dos recursos que eu tinha, e só pode ter sido o Senhor, sabe? Eu não posso ter dúvidas disso, só pode ter sido o Senhor que veio me conduzindo, né? Eu já falei da minha história dentro de um ambiente com muitos empresários em São Paulo, e eu falava daquilo de uma forma tão simples. E uma pessoa levantou, ele foi presidente de uma grande empresa de investimento internacional, e ele falou: Como que você me tocou? E assim, porque dentro da minha identidade, eu consigo fazer isso, né? Se eu for, de repente, olhar para tudo que a vida fez comigo, me desconstruiu, né? Eu, de repente, vou me sentir insegura. Mas quando o Senhor, ele me toma, eu não me sinto constrangida em nenhum momento. Então, eu consigo me colocar, né, da maneira como ele quer que eu me coloque. E aí as coisas realmente fluem, gente. As coisas realmente fluem. A chave de tudo isso tá na nossa conexão com o Pai, porque aí o Senhor vai criando essas conexões entre a gente, né? E aí, às vezes, aquilo que a gente faz pelo outro não é uma coisa que você vai passar a vida inteira com aquela pessoa, mas vai servir para poder aquela pessoa andar mais dois passos, que seja. Mas às vezes a gente precisa, né? A gente precisa se colocar a postos, né? Em todo tempo. O que está valendo muito a pena para mim ter participado dessa imersão, a gente, como a Lê falou, a gente está vindo desse processo desde 2016, né? Mas o fato da gente não ter perdido o contato, da gente estar conseguindo ver o movimento que todo mundo está fazendo, aquilo que todo mundo está vivendo, né? Eu tenho pessoas que eu estou mais próxima, eu consegui levar algumas pessoas para a imersão, então eu estou sempre acompanhando, né? E de uma forma despretensiosa. Eu segui no processo com o Márcio, né? Eu estou fazendo a mentoria lá de propósito. E como que isso está reforçando ainda mais em mim, gente? Como que isso está reforçando? Como que está sendo importante para mim isso, né? E a gente começa de fato, se posicionar na vida, né? Porque agora eu tenho convicção, agora eu tenho certeza de onde eu preciso, de onde do que, né, Tani? Qual é o meu quê? Eu tenho convicção do que é o meu quê. E aí isso vai fazer. Ele contou até no nosso último encontro, ele falou, independente do que você estiver fazendo, entendeu? Você está varrendo a calçada. Se você sabe quem você é,
aquilo ali vai fazer diferença na vida de outra pessoa, a maneira como você vai chegar, a maneira como você vai se colocar, que você vai fazer, né? Existe um versículo na Bíblia que fala que a gente deve fazer tudo que a gente tiver que fazer, a gente tem que fazer por Ele, né? Então, a gente tem várias maneiras de adorar o Senhor na nossa vida, né? Então, que a nossa vida seja um louvor a Deus, né? Um testemunho real. Que aí isso é independente da fé, tá, gente? Estou falando que eu acho que todo mundo que está aqui está muito conectado com o Pai, né? Tá se encontrando num caminho de volta, tá? Foi muito bom ouvir todos vocês falando. Não sei se a Luana quer falar. A Luana chegou no finalzinho aí, depois que a gente já estava nesse movimento. E eu vou seguir aqui com a nossa apresentação para a gente não se estender muito no horário, porque eu sei que amanhã a gente tem nossos compromissos, tá? Mas eu fiquei extremamente emocionada, inclusive, ouvindo a fala de vocês aí, tá? Tô quase chorando aqui, porque eu sou a pessoa do choro. Então tá, Luana, eu vou seguir aqui. Vou passar para vocês, gente, vou fazer uma apresentação de slide aqui, e aí vocês vão ver os temas. Vocês já estão vendo? Já? Mas se eu tivesse usado online, tá muito estranho esse. Aí, né, eu comentei com o pessoal lá no grupo que eu falaria sobre as quatro ferramentas da blindagem da mente, porque são bem curtinhos, né, as referências que o Márcio deu lá no livro, e aí a gente pode falar rapidinho. Eu acho que um Só não assunto ele tá no acaba modo apresentação, Iô. interligado com o outro. Dani, eu não estou te ouvindo. Só não tá no modo apresentação, tá no modo tela do teu computador. Não tá no modo apresentação? Ah, já sei o que que é. Peraí, Não, deixa eu pausar aqui e voltar. Peraí. É porque eu tô apresentando errado. Obrigada, tá? Pelo feedback, Dani. nada. Peraí. Foi para apresentação? Não, ele ainda tá no modo formato da tua tela. Eu tô vendo ainda os slides no teu PowerPoint. Não tá entrando a tela cheia pra gente ainda, do modo apresentação. Alguma coisa aqui na hora de eu compartilhar. Peraí. Acho que você tem que compartilhar na hora que você tá vendo a sua tela geral. É a parte que tem lá onde você vê a sua tela geral, Primeiro você inclusive clica com no o programa que você está projetar, ouvindo. depois é que você compartilha. Oi, Lelê. Primeiro tu clica no projetar, no botãozinho de projetar, depois é que você compartilha. Tá, já fiz Não isso. foi? Sim, Peraí. mas dá para ler, tá? Vê se Você vai quer tentar conseguir. daí, Lelê? Quer tentar Mas tá daí? bom, dá para ver, gente, dá para ver. Dá para ver, tá bem de boa. Peraí. Segue o fluxo aí seu. Ó, o Wander falou que surgiu uma emergência e ele vai precisar sair por instante, caso, né, der o retorno. De qualquer maneira, e aí desejo 1000 bênçãos aí para todo mundo. Se quiser que eu projete, também projeto, tá? Mas se você não conseguir aí, tá dando para ver. Mesmo que não seja em tela de projeção, tá ok. Estou tentando aqui. Foi? Foi, Foi, ele. Foi, ó. Foi? Foi. foi. Foi sim. Show. Eu vou tirar o meu fone, porque ele tá dando mau contatozinho aqui na saída. Gente, tá fazendo muito ruído aí para vocês? Tá ok agora, tá ok, ó. Tá, beleza, vamos lá. Gente, então os temas de hoje vão ser ajuda seletiva, as referências são página 187, sem explicações, página 190, convívio seletivo, página 192, e intimidade para poucos, página 194, tá? Do livro Passado Resolvido, Futuro Decidido, do Márcio. Como eu venho falando desde o início,
A ideia desses encontros aqui, gente, não é que a gente vá, né, trazer nada que seja do nosso próprio entendimento. Na verdade, eu estou compartilhando tudo que está no livro, tá? Estou sendo bem fiel às abordagens do livro, porque reforçar mesmo o aprendizado da imersão para que a gente possa continuar relembrando todos aqueles dias, né? Tudo aquilo que a gente viveu lá naqueles dias, tá? Então, a gente vai se ater ao conteúdo do livro. Vamos lá. Então, aí, agora sim, o que que eu, com a leitura desses capítulos aqui, veio algo, né, no meu coração para eu compartilhar com vocês, né? E aí eu queria até, de repente, que a gente fizesse a leitura. Ale, você está com a sua Bíblia aí? Não está aqui perto de mim, mas o que que você precisa? Que eu abra aqui o. Para a gente poder ler o capítulo 4 de Provérbios. Espera, está lá embaixo. No Capítulo capítulo 4. Provérbios, gente, no capítulo 4 de Provérbios, gente, tem aquele versículo que fala que, sobretudo, o que a gente deve guardar é o nosso coração. Então, quando eu li, né, eu tenho lido muito sobre essa questão da blindagem da mente e tem vindo muito forte para mim esse capítulo, tá? Só que aí, em Provérbios, né, ele acaba trazendo outras orientações, não só em referente ao nosso coração, mas aos nossos lábios, aos nossos pés. E eu acho que é uma coisa que a gente precisa, né, fazer esse tipo de associação quando a gente estiver em contato com esse tipo de conteúdo e buscar uma referência, né, para a gente poder conseguir seguir, tá? Então, eu queria que você lesse para a gente, Lê. O capítulo 4 de Provérbios? Isso. Eu não vou ler só o versículo 23, não, vamos ler o capítulo todo. E aí, eu quero sugerir para vocês ou vocês comprem um livro para ler, tá? Ou vocês assistam algumas lives também, aí tem um audiobook que eu vi no YouTube, e tem algumas lives do Thiago Brunet falando sobre esse livro dele. Esse livro é incrível, tá? E e aí depois eu explico para vocês, né, o que que vocês vão encontrar nesse livro do Tiago, porque o Márcio fala sobre a gente buscar mentores, pessoas que tenham conhecimento técnico de alguns assuntos, nos quais a gente vai ter dificuldade para poder desenvolver, para a gente poder conseguir avançar, né? E aí, nesse livro do Tiago Brunet, o Tiago Brunet, ele é uma pessoa que é especialista em inteligência emocional, e ele escreveu um livro falando sobre pessoas, tá? Sobre níveis de intimidade com as pessoas, uma coisa muito assim poderosa, muito bom esse livro dele. Então, se nesse assunto, né? Nesses assuntos de hoje, você sentir dificuldade, você viu lá que na tua ferramenta da blindagem da mente, você não conseguiu ter uma performance, né, em todas os assuntos, eu acho interessante você buscar esse livro. Você pode assistir uma livezinha aí que está gravada no YouTube, ou você pode ouvir o audiobook, tá? Mas eu acho importante a gente ter esse livro aí para poder estudar. Pode ler, Lê, por favor. Provérbios 4, né? Aqui na minha diz a supremacia da sabedoria. Ouve, filhos meus, a instrução do Pai. Prestai atenção, a fim de alcançardes o discernimento. Porquanto o ensino que vos ofereço é excelente. Não desprezes a minha doutrina. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais e muito especial para minha mãe, meu querido pai me ensinava dizendo: retém em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverás feliz. Busca sabedoria, procura obter entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas te afastes. Não abandones a sabedoria, e ela te protegerá. Ama-a, e ela te dará segurança. O princípio fundamental do saber é: procura obter sabedoria. Investe todo o teu ser e o que possuis para adquirir entendimento.
Dedica grande consideração à sabedoria, e ela te exaltará. Abraça e ela te honrará. Ela te coroará com um exuberante diadema de graça sobre tua cabeça, e nela fará repousar o esplendor da glória. Ouve, meu filho, recebe com atenção as minhas palavras e terás vida longa. No caminho da sabedoria te conduzi, e pelas veredas da retidão te ensinei a andar. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá tua vitória. Correrás e não tropeçarás. Retém a orientação que recebeste e jamais a desprezes. Guarda-a bem, pois dela depende a tua vida. Jamais sigas pelas trilhas dos ímpios, tampouco andes pelas veredas dos maus. Evita o mau caminho, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Porquanto os maus não conseguem conciliar o sono enquanto não praticam o mal. Não podem dormir se não fizerem tropeçar alguém, pois eles se alimentam com o pão da malignidade e se embriagam com o vinho da violência. Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. O caminho dos perversos é como as mais densas trevas, nem conseguem saber em que tropeçam. Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Jamais os percas de vista, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas, e não permitas que teus lábios pronunciem. Ouviu até onde? 23. Acima de tudo, o que se deve Até o 27 preservar. mesmo, Lê. Não, é porque eu dei uma interrompida aqui e cliquei no mudo. Tá. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas e não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Amém. Amém. Correu. Eu quis que você lesse tudo, porque assim, eu acho que eu tenho outras sugestões também de textos bíblicos, gente, para a gente poder ir reforçando, tá? Porque eu acho que esses capítulos aqui, especificamente, vocês vão identificar muita coisa aqui nesse capítulo de Provérbios, tá? Eu vou passar, e aí eu vou lembrar para vocês de uma frase que o Márcio falou durante a imersão, e que ele fala aqui também no livro, tá? Intimidade é a chave que acessa nossas emoções, tá? Então, quando a gente fala de blindagem da mente, ele está diretamente associado a essa questão aí da intimidade, tá? A gente sabendo fazer uma boa gestão de quem a gente se torna íntimo, né? Ou de quem é íntimo e que a gente às vezes precisa criar algumas estratégias para poder conviver com essas pessoas. Aí é que vai fazer sentido mesmo essa questão do livro lá do Tiago, tá? Depois, quando vocês tiverem acesso ao conteúdo,
vocês compartilhem comigo porque eu vou gostar de saber. Então, isso daqui é muito forte, né? Porque até então nós aprendemos que a gente deveria, né, deixar isso, se deixar sem reservas, né? E aí a Bíblia mesmo nos ensina a guardar o nosso coração, né? E não falar qualquer coisa. Tem pessoas que ainda ficam se segurando naquele argumento de que, pelo menos eu estou falando a verdade. Mas a verdade, às vezes, em determinados momentos, não é que você vai mentir, mas em determinados momentos, você não precisa dizer o que você deveria, que você acha que tem que dizer, né? Em alguns momentos, o convite é que você se preserve, né? Então, assim, a gente vai ter que começar a fazer uma boa gestão desses recursos para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente quer e a gente não fique parando pelo caminho e, como o Márcio fala, né, crie a possibilidade de haver outros eventos de injustiça, tá? Então, a autorresponsabilidade nesse momento, eu acho que é a ferramenta que a gente precisa desenvolver, né? Eu dou intimidade para todo mundo, então é porque eu estou abrindo todas as minhas reservas, né, para todo mundo. E será que todo mundo consegue gerir bem aquilo que eu estou entregando para eles? Então, é uma reflexão que eu gostaria que a gente fizesse. Vamos para os temas. Ajuda seletiva, tá? Aí ele fala no livro que às vezes uma reclamação pode ser um pedido de ajuda, mas a gente precisa considerar se a pessoa deseja efetivamente a nossa ajuda e se nós temos habilidades necessárias para ajudar essa pessoa. Na hora que o Vander, né, falou, eu não falei nada, porque a gente ia entrar nesse tema aqui, mas isso daqui eu acho que responde uma pergunta que ele fez ali durante a fala dele. Será que eu tenho que fazer? Se eu, né, entender que eu não tenho capacidade para fazer, eu posso me questionar. Será que isso daqui está na minha responsabilidade de fato, né? Será que eu não tendo essa responsabilidade, eu não tendo ferramentas para poder agir diante dessa situação, eu posso ser uma pessoa que pode ser uma ponte para essa pessoa obter uma ajuda? Mas isso tudo é importante a gente ter um discernimento. Isso daqui, gente, interrompe o fluxo automático, tá? A gente precisa ter discernimento na hora de fazer algo pelo outro, tá? Nem sempre, diante de uma situação, você vai ter condições de agir pelo outro, né? Então, você precisa ter discernimento, né? E focar naquilo que exatamente te cabe, porque às vezes a gente usa esse tipo de situação como sabotador para a gente não fazer o que a gente deveria estar fazendo, tá? Então, isso também é uma coisa importante a ser observada. Você pode estar querendo usar, né, toda essa proatividade para não olhar, né, todo o excesso esconde uma falta. Então, para não olhar para uma área que, de repente, está dependendo de uma energia sua, e aí, às vezes, você vai acabar se distraindo com alguma coisa que não é da sua alçada, né? E aí é uma reflexão que você pode ter. Então, assim, no livro, né, eu acho que tem 2 ou 3 páginas, mas aí ele traz somente um exemplo mesmo para poder ilustrar, né, o tema. Aí por isso que eu só separei aquilo que era mais importante, tá? Aí a gente agora vai para o sem explicações. Somos viciados em dar explicações, tá? E aí eu coloco, a gente precisa aprender a ser objetivo, né? Porque a gente, quando fala demais, né? Eu recebi um feedback desse dentro de um ambiente de tribunal, que o advogado estava me orientando e ele falou: não, se o juiz te perguntar, fizer perguntas objetivas, você só responde com sim ou não. Ele não te perguntou mais do que isso, porque a gente acaba se colocando numa vulnerabilidade desnecessária. A gente se expõe, tá? E existe aquela frase que a gente assiste muito nos filmes que fala assim: tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. E, de fato, né, em alguns momentos, nós precisamos ser mais objetivos, né? Ser mais
mas assim, ter mais convicção daquilo que a gente está falando para a gente não precisar ficar falando o tempo todo. Cheguei atrasado no meu trabalho. Eu não tenho necessidade de ficar falando muita coisa, gente. Olha, aconteceu uma situação. Às vezes, se for de cunho pessoal, eu falo que foi de cunho pessoal. Nem todo mundo que está nos nossos ambientes, às vezes a gente tem essa mania de achar que a gente precisa confiar em todo mundo, né? E aí, ali dentro daquele ambiente, tem uma pessoa que está consciente de uma vulnerabilidade sua, de uma fraqueza, que num determinado momento ela vai saber usar aquilo contra você. Então, a gente gerir, né, com inteligência todas essas situações, porque a gente não precisa, né, falar tudo para todo mundo. É importante a gente começar a ter esse tipo de filtro, tá? Aí ele, deixa eu só ler para a gente para fechar o raciocínio. Quando falamos demais, nos expomos e entregamos um nível desnecessário de intimidade para as pessoas. Lembra lá da intimidade? Para vocês verem como que é algo importante a ser gerido, a questão da intimidade, né? Quanto maior o nível de intimidade, mais chances de um evento de injustiça acontecer. O Márcio falou várias vezes lá, né? Que as pessoas que a gente considera, que a gente tem intimidade, a gente acaba gerando uma certa expectativa que pode ser frustrada. E aí, o que acontece? Um evento de injustiça que a gente vai precisar ressignificar futuramente. Se a gente conseguir ter inteligência de entender que a gente pode ressignificar o quanto antes, beleza. Mas isso daí pode gerar na gente vários outros eventos ruins, entendeu? Então, isso daqui nada mais é do que a gente agir com inteligência, tá? A situação ela vai deixar de acontecer quando você se posicionar dessa forma? Não. Às vezes você, por questão de gatilho mesmo, da sua reação ainda não está treinada, não está no timer certo, pode ser que você tenha uma reação automática, tá? Mas é importante você, naquele mesmo momento, se flagrar, né? E retomar, e voltar, né? E tentar ficar consciente em todos os momentos, tá, gente? Eu acho que o grande lance é a gente desligar um pouquinho o piloto automático e trazer consciência para a vida, para os nossos dias, tá? É importante a gente respirar e trazer consciência para os nossos dias. Convívio seletivo. Sair da presença de pessoas com princípios e valores diferentes dos seus. Aí ele fala, né? Conviver com as diferenças apenas para respeitarmos e termos empatia, sempre lembrando de calibrar o nível de intimidade e filtrar o que recebemos dessas relações, levando em consideração nossos valores e princípios. A gente acha que nem comida, né? A gente às vezes entra no self-service se você não tem critério para poder escolher o que você tem que comer. E aí você mistura sopa, o peixe frito, né? Faz aquele negócio ali que não está fazendo sentido algum. Mas quando você começa a ter um pouco mais de consciência, até em relação à sua alimentação, você começa a escolher melhor os alimentos. E por que a gente não faz isso com pessoas? Né? Tem alguém falando no chat aí? Tem. Deixa eu só O ler aqui, ó. Marcos. O Marcos, isso. Tá Isso. avisando que ele vai precisar sair. A Dani tinha colocado um negócio aqui, ó. A proatividade esconde a procrastinação. Essa sua fala sobre podem se aproveitar da nossa vulnerabilidade me lembrou de Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso mesmo, Dani. Ó, o Marcos está saindo. Fica com Deus, Marcos. Até logo. E de fato, Dani, às vezes as pessoas, né, infelizmente, elas estão sendo influenciadas por esses outros poderes que a gente não consegue entender. Não que a gente está falando que são as pessoas efetivamente, diretamente, mas às vezes é essa questão mesmo das pessoas estarem sendo influenciadas porque elas tomaram uma decisão também de não blindar a sua mente, tá? Porque a todo mundo, né? A todo mundo é dado uma oportunidade de alcançar isso daqui. Eu mesma fiz o convite para várias pessoas e a gente acaba não tendo um retorno. Algumas pessoas, de fato, não poderiam comparecer ao evento.
Mas tinha muita gente que fez uma escolha, né, por coisas diferentes e acabou não conseguindo estar. E aí a gente faz escolhas o tempo todo, entendeu? Então, o convívio seletivo, gente, nada mais é do que você pensar estrategicamente, inclusive, né? Se você está fraco, se sentindo fraco, e se isso que você aprendeu, você sabe que você vai precisar passar por um processo para reforçar todos esses princípios e valores. Você for para um ambiente onde as pessoas elas não consideram isso como algo positivo, pode ter certeza que você não vai conseguir ficar fazendo isso por muito tempo, não. Entendeu? E aí vai ser mais um processo que a gente vai interromper e vai deixar pelo caminho. Então, assim, pensa, vamos trazer aí, vamos ser inteligentes e estratégicos, né? Isso daqui, essas práticas, né? Elas vão me levar àquilo que eu entendo que vai ser positivo para a minha vida? Sim. Então, eu preciso buscar recursos, reforço, né? A gente precisa de reforços. E, às vezes, dentro daquele ambiente que a gente está acostumado ali, a gente não vai ter esse tipo de reforço. Então, o Márcio falou uma frase, né? Vai doer como nunca para não doer nunca mais. É a dor que você vai ter que enfrentar nesse momento, de às vezes ter que ficar distante de pessoas que você tem muita consideração, muita intimidade, e você vai ter que passar, vai ter que ressignificar a sua relação com essas pessoas também, tá? E você está se blindando, mas você está blindando eles também de repente se tornarem pessoas que vão praticar algo contra você, tá? Vamos lá. Intimidade para poucos. Aí ele fala sobre a gente ter poucos amigos íntimos. O Tiago Brunet também, nesse livro, né, eu ouvi ele falando que, no máximo, aí, ele considera que uma pessoa pode ter uns 5 amigos íntimos. E aí eu fui parar para poder contar, né, quantos amigos íntimos eu tenho, de fato. E aí eu falei, realmente, eu estou nessa média, né, quando a gente fala de íntimos, né? Pessoas ali que já estiveram, que sobrevive, a sua amizade, né, a tua relação com ela sobreviveu a muitas coisas e que mesmo assim vocês permanecem juntos ali durante esse tempo. Então é importante a gente pensar sobre isso, né? Ter poucos amigos íntimos. Nem todos os amigos eles podem passar daquele amigo que você senta ali para tomar um café para você, né, para a gente poder ilustrar melhor. Nem todo mundo que você conhece você traz para o convívio da sua casa. E se você está fazendo isso, é porque você precisa repensar algumas coisas ainda, né? Porque a gente sabe que dentro da nossa casa a gente precisa confiar nas pessoas, nos valores das pessoas que estão ali, porque é o nosso ambiente sagrado. Então a gente tem filtro para poder eleger pessoas que podem ir na nossa casa. Uma coisa interessante também é pessoas que podem mexer na nossa geladeira. Não é qualquer pessoa que chega na sua casa que pode sair abrindo a sua geladeira. Então, assim, é importante a gente começar a exercitar esse pensamento, tá? Aí ele fala no livro que quando a gente começa a exercitar todas as outras chaves anteriores, né, a gente começa a colocar em prática, essa chave, né, da intimidade para poucos, ela é acionada quase que automaticamente, porque de fato você já. Aí ele fala também, né, gente, que aqui é aquele momento onde você vai ser aquela pessoa que vai falar assim para você: você é chato. Aqui você ganha o título de chato, você vai ser promovido a chato, né? Que as pessoas não vão entender certas atitudes suas. E aí você vai precisar começar a entender que aqui você vai, de repente, começar a receber títulos que você não estava pronto para poder receber, né? E aí tudo isso faz parte do processo. Promovida a estranha. É isso aí, Cid. Doutora estranha. É isso aí, eu já estou acostumada já com isso. Faz sentido quando começamos a mudar, buscar novos amigos e permanecer com aqueles que estão também dispostos a mudar ou aceitar as nossas mudanças. Porque, gente, é uma energia desnecessária você tentar ficar convencendo as pessoas que aquele caminho que você escolheu é o certo.
Eu recebi, assim, várias pessoas de perto de mim que eu tive que pegar, né, e que vieram falar, não, porque eu cheguei da imersão, eu fui falar, eu fiz, eu não sei o quê. Aí eu falei, mas o Márcio falou que isso ia acontecer. A chata, né? Mas o Márcio falou que isso ia acontecer, porque a gente precisa se lembrar, né? Ninguém participou, nem todo mundo que você quer levar aquilo que você aprendeu, gente, participou daqueles dias, não estão entendendo nada do que você está dizendo, né? As pessoas não participaram, não estavam naquele ambiente. Às vezes, até para a gente que estava naquele ambiente, algumas coisas são indigestas, né? Algumas coisas são indigestas. Imagine para as pessoas que nem estavam ali. Então, existe uma dosagem, uma maneira, né? E acho que foi até no primeiro encontro, alguma pessoa falou assim, gente, a melhor maneira, né, de você não convencer, mas das pessoas perceberem que alguma coisa aconteceu na sua vida é a partir do momento que você começar a mudar. Então, outro comportamento de sabotagem, né? É você achar que você tem que fazer pelo outro, sendo que você não fez ainda nem por você. Que o outro tem que percorrer um caminho que nem você fez, que nem você perseguiu esse caminho ainda. A Dani, cada um tem um nível diferente de percepção, as fichas caem em momentos diferentes para as pessoas, exatamente. E a fé vem pelo ouvir, gente, da palavra de Deus. Então, você não pode simplesmente. A gente, às vezes, trabalha muito uma comunicação muito agressiva para o outro. Não que você teve a intenção de ser agressivo, mas não é a melhor comunicação, às vezes, para algumas pessoas. A Lê, futuramente, se vocês tiverem oportunidade, ela pode falar com vocês um pouco sobre traço de caráter. E alguns traços de caráter, quando eles recebem determinados tipos de comunicação, eles se armam. Como você não conhece sobre esse tema ainda, pode ser que você estranhe, poxa, mas eu estava cheio de boas intenções. E a pessoa não me ouviu, não quis ouvir o que eu estava falando. Só que aquela pessoa ali, ela tem uma reserva. E aí você chegou e, por mais que você tivesse uma boa intenção, você acabou sendo agressivo para ela. Não que você tenha sido agressivo de fato, mas ela interpretou como uma perda de território. Só que você não tem maturidade para discernir isso. Então, é por isso que você precisa se blindar. Porque você, como a gente não conhece sobre todas as coisas, a gente está no nosso momento de se aprofundar, gente, no nosso autoconhecimento. Quanto mais você se aprofunda no seu autoconhecimento, mais o outro você vai começar a discernir também o comportamento do outro. Mas às vezes a gente não resolveu questões nem conosco ainda. E a gente já quer passar lá para o próximo nível, né? Então, assim, essas ferramentas, elas são para a gente poder lapidar, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu lá na imersão e a gente se lembrar de tudo isso. Isso daqui tem que ser diariamente, né? A lembrança disso aqui, o exercício disso aqui. Porque quando a gente faz a ressignificação, a gente vai retirando algumas coisas, mas aquilo ali fica um vazio. Então, você tem que colocar novas coisas para ocupar esses lugares. Então, o treinamento, né, comportamental, da inteligência emocional, ele vem para poder. É como se a gente fosse uma lojinha de aplicativos, tá? Aí do seu telefone. Você desinstala alguns aplicativos, né, que de repente estão sendo pesados aí para sua memória, que não estão fazendo tanto sentido, não estão tendo tanta performance, não estão fazendo você performar tanto. Aí você vai lá e busca uma versão mais atualizada, você vai lá e substitui, né, algum aplicativo com uma função diferente. Então, o que está acontecendo com a gente nesse momento é que a gente está fazendo ali uma reconfiguração, né, dos nossos softwares. A gente está fazendo uma reconfiguração. Então, a gente está tirando, está limpando algumas coisas para trazer coisas novas, tá? E é isso também conversa muito com a linguagem do evangelho, né? As coisas velhas se passaram e tudo novo se fez, tá? Então, a gente precisa, isso precisa ser desenvolvido, né? Com que frequência? Diariamente, tá? Diariamente, até que Jesus volte. Então, acho que acabou. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Aí eu trouxe aí referências bíblicas para vocês. Depois vocês dão uma lidinha. Se 2 Coríntios 5,17 fala sobre
dessas coisas velhas que se passaram e tudo novo se fez. Colossenses também, ele traz ali, gente, tipo um passo a passo, né, de algumas coisas que a gente pode ir exercitando no nosso dia a dia, e Provérbios 4 também. Trouxe como referências mesmo, só para a gente poder seguir esse raciocínio. Olha como é que foi rápido. A gente falou sobre 4 temas aí da blindagem da mente e foi bem rápido. Porque a intenção não é que você aprenda, a intenção é que a gente reforce, tá? E aí vocês vão ter acesso tanto à gravação quanto à leitura aí. Você não precisa. O livro, ele está, na verdade, citando alguns exemplos, tá? A única coisa de diferente que está no livro do Márcio é que ele está citando alguns exemplos. Mas aí eu quis ser bem sucinta, né? Para que isso também não canse a gente ser leve, né? Eu quis ser leve, simples e leve. Então, a nossa intenção foi essa, tá? E aí vai ficar faltando apenas mais uma ferramenta da blindagem da mente, que é a qual a Bondade com limites, né? Bondade com limite. Isso. Tá? Só vai A ficar gente faltando vai, essa ferramenta. a gente vai combinando para poder estar aqui de novo, né? Eu depois vou colocar lá no grupo. A gente fechou, a maioria aí do pessoal que estava participando fechou as segundas-feiras, né? É, a gente só não consegue, eu só não consigo voltar aqui até a próxima segunda, não, né? Eu estou numa imersão de aplicar treinamento, e aí eu me comprometi em buscar, inclusive porque foi a minha pior avaliação, né? Bondade sem limite. E vai ser muito interessante olhar o tema e trocar com vocês experiências do que essa bondade sem limite me trouxe até aqui. Enfim, aí a gente vai ajustando, vamos combinar, né, Iô? Eu coloquei lá no grupo também que até dia primeiro, até junho, a gente vai buscar aqui, né, trocar com vocês uma data para marcar um encontro presencial. Tem um coworking, né, Iô? Isso. É Jacarepaguá? A gente também pode pensar num lugar para ir comer, né, Lê? Também. Também é Também, bom. também é bom. Também é bom. A gente pode pensar em um lugar para ir comer. Todo mundo gosta de comer. Comer é bom. Se a gente vai ver. Vamos pensar direitinho. A gente tem um coworking, que é aqui na Pau Ferro, aqui em Jacarepaguá. Mas eu acho que também pode ser um encontro assim mais de confraternização, de repente. A gente pode pensar nisso juntos, tá? Acho que é importante a gente estar se aproximando, gente. A gente está com um grupo lá. Acho que a gente viveu a mesma experiência, todos nós, tá? A gente sempre fala, quando a gente está dando nossos treinamentos, a gente está criando, a gente faz questão de criar um ambiente seguro, tá? Mas não, a gente pode falar eu posso falar por mim, ele pode falar por ela, tá? A gente não conhece todo mundo de perto ainda, né? Mas a gente pode sondar. Será que faz sentido a gente se aproximar? Aí a Luana tem uma sala lá na Belardo Bueno. Que show! Top, top, top. Já vi Então, um assim, lugarzinho perto para comer. será que faz sentido, né, a gente estreitar relações? Com quem faz sentido a gente estreitar relações? A Cíntia é minha amiga só de infância, né, Cíntia? A Cíntia é minha amiga só de infância. A Lê também Tem não que, me larga, não. tem que levar em conta a história da intimidade, né? Do limite da intimidade. Exatamente. Tá vendo lá? A Cláudia é uma boa aluna. A Cláudia é uma boa aluna. É para a gente não criar outros eventos de injustiça, porque pode ser, Cláudia, que a gente entre nesse ambiente aqui e a gente, ai, nossa, todo mundo lindo, todo mundo saiu da imersão, tá todo mundo comendo nuvem, tá todo mundo vomitando arco-íris, e não é bem assim, né? As pessoas estão se tratando, gente, tá igual a gente, todo encalacrado, tentando tirar os negócios do corpo para poder seguir em nome de Jesus. Assim, só que é importante, se assim, a gente aumenta um pouco, ô, Cláudia, as nossas chances de, nesse ambiente, a gente encontrar pessoas que a gente possa. A gente aumenta um pouco as nossas chances, né? Porque aguentar 3 dias no máximo fazendo esse tipo de coisa, a pessoa deve ser muito um hater, né? Eu não sei se ele aguentaria ficar os 3 dias ali só para poder falar mal do Márcio depois.
mas a gente pode buscar, tá? Ele falou sobre a mesa dos mentores, né? Então, tem pessoas aqui que a gente pode ir buscar, gente. Vamos buscar, vamos nos aproximar. Não, realmente não vai fluir, beleza? Vamos, parte para a próxima. Mas a gente está com um grupo lá. Vamos tornar esse grupo A um mesa pouquinho do mais conselho tem 10 lugares, só para 10 lembrar, lugares. né? Só- A gente só precisa procurar 8, né? Porque 2 já estão ocupados, a gente tem 8 para procurar. É isso aí, é isso aí. Ainda tem isso tudo, né? Ainda tem isso tudo. Então é isso, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês, tá? Espero que tenha feito sentido. A gente vai compartilhar o material lá no grupo e vamos exercitar. Foi ótimo. Eu gostei muito de ver vocês aqui de novo. Marcos, Cláudia, que eu estava com saudade de vocês. Marcos saiu, mas foi ótimo estar com vocês. A Dani, gente tá fazendo uma sessão de assistindo umas mentorias também. Eu também tenho que assistir, mas eu resolvi ficar esperando aqui acabar para depois eu passar e ver que o bom. restinho. Que bom que você ficou com a gente. Então tá, gente. Então é isso. Fiquem com Deus Tá aí. bom, meninas. Uma excelente semana. E a gente agenda a data para a gente voltar a falar, mas provavelmente é na próxima segunda, Lê? Não consigo na próxima segunda, mas a gente combina e conforme for, você atua aí, a gente fala, Tá. Tá bom tá? então. Beijo, meninas. Beijo, Beijo. pessoal. Obrigada, tá? Boa Beijinho, tchau, semana. Tchau, tchau. Boa tchau. Você semana. também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa semana.